Lespo, galera! Valeu, meu amigo Tamo Juliano, junto. tamo junto. Mais um programa, pessoal. Muito feliz pela ascensão que o Lespo tá tomando, né? A nossa parceira TV Viçosa que tá sempre com a gente aí, Aline, Didico, Pedro Omar, Gato, o flamenguista aqui que tá triste igual eu. A toda a equipe aí da TV Né, Viçosa. Ulisses? Tá toda a equipe aqui, galera de peso e sempre ajudando a gente, né, Juliano? Bom Muito, demais da muito conta. bom. Ó, e tem um convidado de peso aqui também. Rapaz, a gente às vezes traz um papo assim, um papo sério, né? É aulas crias pra gente. Nossa, mas a gente vai aprender muito aqui hoje, tenho certeza que você aí também. Se você está acompanhando a gente no Instagram, no YouTube, Spotify, todas as redes sociais aí, espero que você absorva bem esse conteúdo, que vem muita coisa boa por aí, né? Pode, traga a pedrada pra nós. Vamos lá, gente, vou apresentar o nosso convidado. Nosso convidado de hoje nasceu e cresceu aqui em Viçosa, né, nativo. Teve a oportunidade de viver por 1 ano no México. Arriba, que é isso? Eu intercâmbio pelo Rotary Club de Viçosa e foi professor particular de espanhol por 4 anos. Atualmente, ele atua como advogado, apaixonado por direito digital. Essa é nova para mim, cara, eu não conhecia não. E internacional, direito digital e internacional. E acredita que a sua missão é ajudar os usuários da internet a navegarem pelos desafios do mundo digital, desde questões envolvendo redes sociais, negócios online, até problemas com plataformas digitais. Seja muito bem-vindo, doutor Mauro Henrique! Show. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Aê, show de Maravilha. bola. A gente tá feliz que você tá aqui, cara. E vamos trocar um papo cabeça aí, né, sobre essa era digital que envolve muito Lespa, né, Juliano? Que é, graças a Deus, a gente tem bastante acessão em Viçosa aí e, assim, tem que tomar certos cuidados, né, nas redes sociais aí. Acho que vai ter um papo bem legal pra gente poder tirar bastante dúvidas aqui e salvar o Didico de algumas furadas aí, que o homem é doido, né? Nossa senhora, isso aí nós estamos com medo dele aí. Com certeza. Quero agradecer muito vocês e elogiar mesmo o trabalho que vocês têm feito, principalmente no digital. Eu tenho acompanhado o perfil de vocês e, assim, vocês conseguiram revolucionar a maneira como as pessoas consumem conteúdos, principalmente tanto aqui em Viçosa, como também em outras regiões e outras cidades. Então, é muito bacana que vocês trazem essa pegada do humor e, ao mesmo tempo, conseguem informar, conseguem trazer temas atuais tão relevantes para a população. Obrigado, Muito a gente obrigado. fica feliz demais. Por nada. A gente fica motivado também para continuar esse legado, levar para outras cidades também, né, expandir o Lespa. É um trabalho que a gente encarou sempre com seriedade e a gente nunca desistiu dele, né, uma persistência. É a chave. E que bom, né, ouvir suas palavras. Espero também que o pessoal aí esteja gostando e que depender de nós é só o começo, né, Juliano? Estamos igual foguete, só pra Vamos cima. lá. É. Ô, Mauro, conta pra gente sempre pergunta os convidados aqui, principalmente quando é de Viçosa, né? Como é que foi sua infância, onde você cresceu, qual bairro, como é que foi isso? Então, primeiro, eu tenho 25 anos, nascido e criado aqui em Viçosa, em São José do Triunfo, famoso Fundão. Que legal. Sim. E, assim, a minha vida começou aqui em Viçosa mesmo. Em 2017, eu iniciei a carreira jurídica. E aí fiz 5 anos de faculdade. A minha infância foi uma infância muito feliz. E desde muito novo, eu sempre soube que eu queria a área do direito. Então, assim, a minha dúvida era o direito internacional, relações internacionais ou até a área do direito em si. E aí eu optei por fazer direito, por ser uma coisa mais ampla. O mercado jurídico, ele é um mercado que está em constante evolução e modificação. E aí dentro do direito, eu escolhi a área do direito internacional, que desde a minha infância, o meu intercâmbio também, sempre teve tudo a ver. Sou uma pessoa muito sonhadora, então, assim, acredito mesmo que tudo tem um propósito, tem uma meta, sou como um bom capricorniano, sou bem focado. Então, assim, é isso. Tive uma infância muito feliz e um início de carreira jurídico também lá em 2017, passando pelos estágios, uma formação acadêmica também muito interessante. Fiz desde estágios a órgãos públicos até principalmente voltado para escritório de advocacia, empresa. Então, eu consegui vivenciar um pouco de tudo justamente para ter esse poder de escolha. Ah, que maravilha. ótimo. Então, essa área que você se identificou mais, essa área internacional, né? Conta pra gente um pouquinho da área internacional, como que é? Exatamente. Tanto a área digital como a área internacional. Sim. A internacional foi muito por conta do meu intercâmbio. Eu tive a oportunidade de morar em 2016 no México. Fiquei 1 ano lá, na cidade de Córdoba, Veracruz, que é o estado.
E assim, além de aprender o espanhol e ter contato com outras culturas também, tive essa oportunidade de conhecer um pouco o direito digital e também o direito internacional. O direito internacional muito por conta dessa troca, dessa relação com outros países. Então, por exemplo, essa questão de nacionalidade, de visto, principalmente o meu segmento ele é muito focado na parte de visto, principalmente aqui na região da América Latina. Então, muitas pessoas que querem vir ao Brasil não sabem como, porque muitas vezes os imigrantes eles não conseguem, né, ter o acesso. Quais documentos precisam, o que eles precisam de fazer. Então, assim, a parte do direito internacional veio muito nesse sentido, né? De ter conhecido outra cultura e ter visto um mercado em ascensão. O mercado que aqui em Viçosa existem poucos profissionais. Então, assim, por conta disso também. Nossa, muito legal a sua área. Me resgatou aqui uma situação que aconteceu há pouco tempo. Eu estava morando em Vitória, estava assistindo televisão lá e estava tendo muita gente da Venezuela, né, Sim. vindo para cá. Aí o que acontecia, Juliano? Eles vieram muito para algumas cidades do Espírito Santo e o pessoal colocava eles no ônibus e mandava para a capital, cara. Assim, sem dar um mínimo apoio, falou assim, se vira, não quero você na nossa cidade, uma cidade menor de interior. Então eles estavam chegando totalmente perdidos, sabe, Mauro? Eles estavam assim, procurando emprego, oportunidade e tudo mais, um pouco mais aliviados de ter saído de um conflito, mas chegava e esbarrava, claro, em algumas pessoas solistas que ajudavam, mas se depararam com essa situação de colocar eles no ônibus e despachar para a capital e falou assim, lá eles vão cuidar de vocês. Então, por isso que a sua área é tão importante de você ser voz dessas pessoas que muitas vezes ficam no escuro, né? Que legal. Total, exatamente. Eu costumo sempre falar que o direito internacional, a questão da migração, ela é realmente um direito humano. E a gente precisa pensar na maneira como esse direito humano ele é visto na sociedade. Porque muitas pessoas, quando falam, é um migrante, ele está ilegal. Não é o termo adequado. O correto seria indocumentado, irregular. Porque quando eu falo ilegal, passa aquela sensação de que a pessoa ela tá fazendo algo errado. Não, mas ela só está exercendo o direito dela de transitar, de migrar. Então, assim, é importante que as pessoas saibam disso. Eu chegando em Portugal, quando eu fui, eu enfrentei muita dificuldade lá no Porto, né, para poder tirar o visto, para poder ficar no país. Por um período, período de 1 ano. E toda vez que eu ia lá, pedia um documento diferente. Sendo que os documentos estavam tudo certo, mas assim, acho que ele fazia isso para te testar. Queria te testar o tempo todo. Cara, eu fiquei uns 2 ou 3 meses indo no Porto para tentar tirar o documento e não tirava. Até que um dia alguém falou assim comigo, chega lá e pede o livro de registro, que na hora eles vão te atender. Aí eu cheguei, não sei o quê, vou chamar o chefe. Aí fala o seguinte, pega o livro de registro ou de advertência, alguma coisa assim, que eu vou assinar ele, vou colocar aqui minha reivindicação. Aí rapidinho resolveram. Como que é no Brasil essa questão aqui de migração, que aqui, assim como funciona na União Europeia, depende de alguns países que você vai, você não precisa de visto, né? Aqui eu acho que funciona a mesma coisa na América Latina, né? Isso, exatamente. Existem alguns tratados internacionais e aí, obviamente, de acordo com o país, por exemplo, alguns países do Mercosul, as pessoas não precisam, né, do visto em si, dependendo do período que ela vai ficar nesse país. Então, é importante, acima de tudo, que as pessoas saibam o objetivo migratório dela. Então, por exemplo, você vai para turismo, quanto tempo, qual é o período, Juliano, que você deseja ficar no país? Entendi. Agora, se você quer, por exemplo, solicitar um visto de trabalho, então também é importante que você saiba isso, o objetivo migratório. Porque é o objetivo migratório que vai determinar qual o visto que você tem que solicitar. Então, o que acontece muito é isso que você falou. Às vezes as pessoas, ou por desconhecimento mesmo, ou porque realmente é uma série de documentos que eles exigem, elas não sabem quais são os documentos corretos. Ou, por exemplo, eu solicito um visto de turismo, na verdade eu deveria ter solicitado um visto de trabalho ou um visto de reunião familiar também. Por exemplo, se você já está no país, o migrante ele vem aqui para o Brasil, ele já se encontra aqui, e aí, no caso, a família dele quer visitá-lo. Qual o período que a família quer ficar aqui? Qual é o objetivo? Realmente é uma reunião familiar ou não? Eles estão a turismo. Então, tudo depende muito de cada caso. Cada caso é um caso. Né? Exatamente. Agora, eu fiquei muito curioso, né, nessa questão do direito digital, né? Fala pra gente como que é isso. Eu tô curioso para saber um pouco mais como que é essa parte. Então, o direito digital, ele foi um presente mesmo, eu falo. Ele me escolheu.
tanto o internacional quanto o digital. O digital, o meu primeiro cliente, lá no início da advocacia, foi um cliente de direito digital. Mas aí muitas pessoas perguntam, o que é o direito digital? Exatamente. Né? Essa é a questão. O direito digital, existe o direito físico, associar as coisas que a gente faz em sociedade. Então, uma briga de vizinho, um divórcio. Mas no digital também existem regras. Então, uma pessoa que ela perde uma conta no perfil dela, o Instagram hoje é uma vitrine para várias empresas e pessoas de trabalho, físicas, né? também. É. Inclusive, por exemplo, para mim hoje, o meu Instagram, ele é a minha principal vitrine. Entende? Então, assim, é muito disso. O direito digital, ele regula essas questões que acontecem no espaço digital. Então, redes sociais, plataformas, tanto plataformas, por exemplo, aplicativos de viagem, as pessoas vão comprar pacotes, como é o caso, né, da empresa, de duas empresas, a 123 Milhas e a Urb, que tem enfrentado problemas sérios por conta, né, do boom que teve na pandemia. Elas venderam muitos pacotes, mas infelizmente elas não conseguiram suportar tudo isso. E agora os consumidores estão tendo problemas. Então é um exemplo. Perda de conta no Instagram, outro exemplo. Recuperação de canal no YouTube, outro exemplo. Registro de marca, porque, por exemplo, o nome do meu Instagram, se eu quiser registrar uma empresa, por exemplo, ela vai registrar. É importante que ela se resguarde disso. Então, o direito digital ele serve para isso, para regularizar tudo que acontece no espaço digital. Quando você, por exemplo, perde uma conta, como que faz isso? De acordo, dentro da plataforma mesmo, do aplicativo, aí tem uma pessoa, como é que fala? Um grupo responsável para lidar com essa situação, verificar o que você está falando. Porque, por exemplo, acontece em muitos casos, a própria Bia Dias, que deu uma entrevista para a gente, ela, se eu não me engano, ela perdeu a conta. E ela é cantora e tudo mais, ela depende disso também, é uma ferramenta de comunicação importante para ela. Então você imagina, você criou toda uma história, tem vários seguidores ali, e de repente alguém invade, rouba sua senha e tudo mais. Aí tem todo um mecanismo para você entrar em contato, para poder justificar que você é proprietário daquele Instagram. Né? Exatamente. O primeiro passo sempre é a questão administrativa. É importante que as pessoas tentam primeiro resolver o problema com a plataforma, diretamente com a plataforma. E aí como eu faço isso? Por meio dos canais de acesso das plataformas. Então o Instagram, ele tem lá a política dele de resgate de contas, tem os termos também que as pessoas devem seguir. Beleza, eu não consegui resolver de maneira administrativa com o Instagram. Aí tem como eu ir para a justiça. Por quê? O Instagram hoje é uma vitrine. É um meio para eu conseguir negócios, oportunidades, visibilidade. Então, assim, imagina quantas pessoas que ficam um período sem o Instagram e deixam a perda da oportunidade. E aí vai para a justiça, tem como conseguir recuperar essa conta, porque na justiça você consegue provar que houve um equívoco da plataforma, que infelizmente o acesso que as plataformas dão, eles não é o melhor, não é o mais adequado. Entendi. Ele é falho e muitas vezes não explica o motivo que a pessoa perdeu a conta. Isso acontece muito. Simplesmente a conta ou ela é hackeada ou realmente eles retiram o acesso da sua conta, a conta cai e eles não falam, caiu por conta disso. Que aí se você sabe o motivo, você consegue não fazer mais. Só que muitas vezes o Instagram ele não faz isso. Entendeu? Ele simplesmente tira, mas aí tem como entrar na justiça, você reúne todas as provas, mostra que aquela conta ela é sua, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Entra com um pedido liminar, uma tutela de urgência, que é uma decisão logo no início do processo. E aí essa conta é recuperada, você consegue ter acesso de novo, entra contra a Meta, que é o provedor, e o Facebook, que é a empresa grande que gerencia. E aí, depois disso, o processo vai seguir e ainda você pode pedir um dano moral também, por todo o transtorno que você sofreu. Então é importante que as pessoas saibam disso. E também um dano material, caso você tenha tido um prejuízo. Recentemente, até um cliente nosso, ele perdeu a conta no Instagram, mas recuperou. Mas é porque a Apple proibiu as empresas que fazem a revenda dos seus aparelhos de colocar iPhone em alguma coisa, ou ter iPhone no nome da empresa. Então ela teve que mudar. E automaticamente cancelou, então ele teve que entrar na justiça para poder recuperar a conta. Mas isso pode ser considerado um prejuízo? Ele pode entrar com alguma coisa contra a empresa, a Apple, por exemplo? Então, se ficar comprovado, obviamente ele precisa comprovar dentro do balanço financeiro da empresa, por exemplo, que teve um prejuízo.
Agora, se é uma regra que não pode ter, aí tem que analisar o caso, entendeu? Porque cada caso é um caso. Sim. Mas, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com essa questão de usar outros nomes também no nome do perfil do Instagram. Mas agora, se ficar comprovado que houve um prejuízo de fato, ele pode sim, entendeu? Por conta desse período que ficou sem acesso. Sim, porque depende, assim, que eu vejo acontecer, assim, ele usa o Instagram para poder fazer venda. Então, nesse período, se ficou ali um mês, 15 dias, ele deixou de vender aparelhos daquele perfil, né? Exatamente. Eu vejo muito por nós, sabe, doutor Mauro? A gente hoje usa o Lespa, né? E é nossa ferramenta de trabalho, cada vez mais assim, ascensão. Então, a gente tem essa preocupação, assim como várias outras pessoas podem estar assistindo, que, nossa, não dá nem para imaginar, né, Juliano? Deus me livre uma situação Amanhã do dessa. nada cair nossa conta, no caso, faz como nós no Instagram. Nossa senhora! Mas a gente se sente confortável também de saber que existem essas oportunidades de poder recorrer e ter ali como a gente rever a senha, né, fazer ali e voltar. Então, eu imagino que várias pessoas já passaram por uma situação talvez dessa e tiveram que abandonar a conta e tudo mais. Só pegando um gancho, um fator que eu acho muito curioso, é que eu acho que deveria vir em ascensão, que é a seguinte: muitas vezes você tem uma ideia brilhante, ou seu nome, por exemplo, você quer usar Dr. Mauro Henrique, aí você já tem 5, 10, 20 lá no perfis perfil, iguais, O mesmo nome. Tem um perfil, gente, que é Lespa, só isso, Lespa, mas tem uma foto de um cachorro e nunca usou o negócio. Para mim, tinha que ter alguma coisa que você pudesse recorrer àquela conta para você ter o direito de usar aquele nome, porque aquilo ali já ninguém usa mais, não faz a mínima questão. Então são coisas que podem vir um dia, transformações. A gente sempre estuda redes sociais, esses comportamentos das redes sociais muda muito, né? Sim. Sempre é uma coisa nova e tudo mais, mas estamos aí observando as situações para poder emendar, né? Nas redes sociais é muito comum ouvirmos situações de cancelamento. Ofender alguém através de comentários pelas redes sociais é crime, doutor? Sim, com certeza. Ofender. Existem duas coisas que é importante que as pessoas saibam. A ofensa, ela é crime. Então, assim, agora, o cancelamento em si, ele não é um crime, ainda. Porque já existe projeto de lei para poder tipificar o cancelamento como um crime. Mas, assim, a ofensa, sim. Eu vou xingar alguém nas redes sociais. Isso tem consequência jurídica. Existe uma lei que é o Marco Civil da Internet. Ela regulamenta a maneira como as pessoas utilizam a internet no espaço digital. E é importante que as pessoas saibam disso, porque muitas vezes por trás, né, a política do cancelamento ela é muito severa. Por quê? Por trás ali de uma tela, existe uma pessoa que tanto está lendo e a pessoa também que está fazendo comentário, ela se sente no direito de ofender o outro. Só que assim, tem como hoje você consegue rastrear o IP da pessoa, enfim, tem mecanismos para poder fazer isso. Então, é crime sim. E, por exemplo, o cancelamento. A pessoa está sofrendo uma onda de cancelamento. Se ela se sentiu, de alguma forma, foi imputado um crime, a questão da calúnia, foi imputado um crime falso contra você, isso é considerado crime. É a questão da injúria, da difamação. Eu ofendo alguém, eu espalho alguma informação também sobre a vida íntima da pessoa. Tudo isso são crimes contra a honra da pessoa. Então, isso também é tratado no espaço digital. Nossa, Principalmente essas exposições hoje, né? Que às vezes casal de ex-maridos, namorados, expõe a outra pessoa nas redes sociais. É o que eu acho que muito acontece, chega para você esse tipo de caso, né? Sim, chega alguns. Mas o que chega muito mesmo é, por exemplo, empresas que sofrem algum tipo de retaliação também, ou até pessoas, influenciadores, que acabam, enfim, que são as grandes vítimas, né? E, inclusive, alguns jornalistas também. Isso acontece. Aqui no Brasil tem tido uma onda muito grande de assédio judicial contra jornalistas. E isso já também tem um projeto de lei para poder, enfim, regularizar isso. Mas, por exemplo, os jornalistas sofrem uma grande pressão porque eles soltam alguma notícia e o acesso, o direito à informação deles é violado, a divulgação de notícias, porque as pessoas não se sentem confortáveis, principalmente jornais menores. E aí começam a entrar com vários processos. Imagina, uma pessoa está tendo que participar de audiência 2 dias seguidos. Então, isso acontece também. Então, assim, é importante, existem os dois lados. Existe o direito à informação, a questão do jornalismo em si, e é muito sério, isso é um direito que deve ser respeitado, o direito à informação na internet, o direito à liberdade de expressão,
Mas esse direito à liberdade de expressão, ele também tem que ser ponderado na medida que não ofende outra pessoa. Então, assim, a questão dos jornais, eles não podem, por exemplo, serem boicotados, não podem, enfim, sofrer alguma retaliação. Mas também existe a questão do usuário, do próprio usuário, que ele ofende alguém. Então, são 2 direitos que devem, sim, ser ponderados. A partir do momento que ofende alguém, é crime. Como que fica essa questão? A gente até levantou um pouco disso também. Por exemplo, existem essas provas, dão prints, né? Hoje deve estar cada vez mais complicado com a vinda da inteligência artificial, né? Que você consegue manipular imagens, você consegue fazer muita coisa. E aí tem situações que o pessoal está burlando o que é escrito no WhatsApp, né? Eu acredito que nas redes sociais também, como prova. Então tem que fazer uma investigação muito apurada, talvez para pegar no sistema mesmo, para poder ver se realmente escreveu aquilo. Então está cada vez mais difícil também o seu trabalho, né, nessa área digital. Total. E principalmente o judiciário, ele está sofrendo um processo também, no sentido de conhecer as ferramentas que existem. Hoje, por exemplo, chega muito lá no meu escritório, a gente recebe prints, aconteceu algum problema lá no digital, aí a primeira coisa que eu faço, tem que fazer ata notarial. Então, a ata notarial é o quê? A pessoa vai lá, né, no cartório, ele vai reconhecer que aquilo ali é autêntico, que aquilo ali é verdadeiro, é fidedigno. Então, não é tão simples assim. Eu não posso simplesmente burlar, fingir, vou pegar um print falso. Não, tem como saber. E tem empresas, inclusive, hoje, que já o judiciário tem aceitado, que é como se fosse uma ata notarial. E aí, essas empresas, elas reconhecem esse print, gravam a tela do computador ou do celular, e elas atestam se realmente aquilo é verdadeiro ou não. Então, isso tudo é online, direto. Aí eu sempre pergunto para os meus clientes, ou vocês preferem fazer isso por ata notarial, também, num cartório, ou de maneira virtual. Eu vou, acompanho, faço com eles, registra tudo e pego os metadados também de onde que aquela informação foi coletada. Então, tem como, sabe? É seguro. Tem como saber se um print é falso ou se não é. Entendi. Doutor Mauro, em relação ao direito internacional ainda, como você auxilia o imigrante a vir ao Brasil de forma legal? Né? Discorrer um pouco sobre, mas vamos aprofundar um pouco mais. Sim. Então, primeira coisa, o imigrante, ele precisa saber qual é o objetivo dele, a vinda dele. E aí, depois, ele tem que procurar o consulado ou a embaixada para conseguir realmente saber quais são os documentos que ele precisa, se realmente ele precisa de um visto, se ele não precisa. Então, isso depende muito do país que ele vem. Então, é basicamente isso, sabe? O objetivo migratório e, principalmente, qual é a finalidade dele aqui. O que aconteceu, um caso recente meu, foi o seguinte, a família, o cara já estava aqui, né? O meu cliente já estava aqui no Brasil, há anos trabalhando aqui, sempre conseguiu renovar a sua estadia aqui no Brasil. E aí a família, eu até cheguei a comentar lá no início do podcast, a família queria vir ao Brasil. Uhum. Ele não conhece, isso é um caso que me marcou muito, ele ainda não conhece a filha dele. Ele esteve lá, e aí a esposa dele ficou grávida, e ele teve que retornar ao Brasil, e assim, ele ainda não conhece pessoalmente a filha. E aí a gente está, né, nesse processo, nesse procedimento, na verdade, com o consulado, com a embaixada, para tentar fazer com que ele venha e conheça a filha. Ele é lá do Benin. Nossa, que isso. Nossa, cada situação, né? Sim. Olha, o papo tá bom demais. Nós vamos fazer um intervalo agora para chamar o nosso repórter Didi, para a gente tomar uma água aqui também. Eu tomo meu cafezinho aqui, ó. É isso aí. Vai com você, Didi. Valeu. 2023 está se encerrando e com ele sempre surgem aquelas promessas de final de ano. Vou entrar na academia. Sei lá, vou emagrecer, vou estudar mais, preciso ganhar mais dinheiro. E é isso que a gente quer saber hoje. O que o povo viçosense prometeu para 2024? Eu, por exemplo, vou assistir Shrek 2 36 vezes. Você já fez promessa de ano novo? A promessa ainda não pensei nisso ainda não. Conseguir tudo aquilo que a gente almeja, que eu estou almejando, se Deus quiser. Vou ser avô e eu estou alegre demais. Eu tô doido para ver esse neném. Tô esperando pedido de casamento. Pedido de casamento? Inclusive, Menina, pois você era solteira ainda, já tá namorando? Eu tô. O Tinder do Lespa deu certo, então. Com certeza. Você tá solteira? Eu tô. Em busca de amor, por favor. Foi um do pretexto pra me voltar a conversar com ele, aliás. Ele viu lá o vídeo, Eu mandou. mandei. Você mandou pra ele? Solteira por quê ainda? Cobrou ao vivo com o vídeo que a gente fez? É o vídeo.
Prometo me esforçar para ganhar muito dinheiro em 2024. Eu sou uma pessoa mais calma. Você é muito nervosa? Muito nervosa. Estresse qualquer pessoa. Eu fiz só o refrão dela e a música já tá na... Já tá na internet. No Kawaii já. Eu tô subiando, quer ver? Peraí. É porque eu não comecei ela. Peraí um bocadinho, são milhares de vídeos, então... Eu me comprometo a me ser... Pera, corta. Eu me comprometo a ser uma pessoa melhor. Mas vai fazer alguma coisa diferente? Sim. O quê? Não sei. Vou ajudar o próximo. E aumentar o salário dos funcionários? Sim, claro. Aí, ó, tá prometido, tropa! Aê! Para Deus dar nós muita vida e saúde. E o Cruzeiro não fazer sofrer tanto que eu sofri esse ano, não. Se Deus quiser, o Ronaldinho Gordo vai nos dar uma alegria. Vai nos dar uma luz, né? Vai matar nós do coração. Como é que eu posso fazer uma promessa assim que depois eu não posso cumprir? Muito dinheiro. É, vai ganhar dinheiro em 2024. Tem que ganhar, né? Ah, um shape maneiro. Vai meter um shape em 2024? 2024 vai ser isso. Mentira pura. Ah, já tô na academia. Faz um double biceps aí pra nós. Ah, assim? Cadê a aliança no dedo, paizão? Cobra, como é que é o nome do figura? Pedro. Pedro, cadê? Aqui, ó. Cadê a aliança no dedo, paizão? Tá faltando. Calma, moço, calma, eu vou te salvar. Pera aí, calma, moço. Caraca, eu vou achar aqui pra você... Acabei de fazer agora, quer ver? Só um minutinho. E no ano novo, qual cor de calcinha que você vai usar? Tô fora, nenhuma. Qual a cor da calcinha que o senhor vai usar no ano novo? O quê? Oh, que conversa é essa, rapaz? E qual cor de calcinha o senhor vai usar no ano novo? Cor de calcinha? Pro ano novo aí que tá chegando, qual cor da calcinha que o senhor vai usar? Vixe, aí tô fora, que é baiano, é bacana. Eu te capacitarei, oh meu rei, oh meu Deus, te provarei, provarei no fogo, te capacitarei, te ajudarei, oh meu rei, oh meu Deus. Agora, falando sério, já estamos fazendo uma doação aqui de toalhas, abrigo que tem aqui em Viçosa, que poucas pessoas conhecem lá na Barrinha. Aí, turminha, ó, doem toalha de banho pro abrigo de Viçosa, é sempre bom fazer o próximo. Agora já doei toalha, tem que doar outras coisas, gente. Outras coisas, gente. Valeu, Didico! Nosso repórter aí, ó. Esse cara é menino- fantástico. o menino Né? tá voando. Tá voando. Pessoal, vamos retomar aqui com o Dr. Mauro. O papo tá bom demais. E agora a gente quer ir lá pro México para conhecer como que foi sua experiência de um ano lá no México. Conta pra gente. Não sei se você sabe, tanto eu quanto o Juliano moramos em Portugal, passamos um tempo fora também. Viver fora, a gente tem muita experiência cultural, enriquece bastante. E a gente está curioso para saber como é que foi lá no México. Foi sensacional, acho que foi assim, a melhor experiência que eu tive na vida. Eu falo que todo mundo deveria ter essa oportunidade de morar fora por um tempo, ou fazer intercâmbio, ou enfim, ter essa oportunidade de contato com outro país. O México ele veio de presente, através do Rotary, foi uma escolha mesmo, sabe? E não me arrependo, foi um país incrível, aprendi o espanhol, mas assim, além do espanhol, o contato mesmo com as pessoas. São muito receptivas, gostam muito de brasileiro. Então, assim, foi incrível, incrível. Legal. E eu morei na casa de 5 famílias. Imagina. Nossa, é mesmo? 5 famílias. Foi um ano que você morou lá? Um ano, aí em média, né? 1 mês, 2 na casa de cada família. E como foi para se adaptar à questão de comida, muito diferente? Culinária, né? A culinária, o idioma mesmo. Eu sou muito assim, a gente vai aprendendo o inglês, por exemplo, ao longo da vida, né? Na escola ali. O Juliano agora está com o filhinho, né? na escola, está aprendendo também. Isso é muito legal. Que já vai tendo essa familiaridade com uma outra língua, outro idioma e outra cultura. Só que eu sou assim, eu sou muito de vivenciar a coisa. É na hora do vamos ver mesmo que a gente tem que se virar mesmo. Então, naquela situação, você tem que pensar, refletir de como pedir uma coisa, como se virar numa situação de dificuldade, né? Como foi para você essa adaptação da língua? Saiu lá o portunhol ou já entrou direto no espanhol? Sempre sai. Principalmente no primeiro mês, sempre sai, não tem jeito. Mas é isso, é se jogar, é você estar disposto e aberto para poder viver a experiência. Então, assim, antes eu não sabia falar espanhol. Meu espanhol eu aprendi todo
lá no México. Então, assim, com 2 meses eu já conseguia me comunicar, já entendia tudo. E ao longo dos meses, né, aí sim eu consegui me desenvolver e me tornei fluente. E lá a gente fez curso também, eles com nativos, isso ajudou bastante. E o contato, né, você ir para outro país e viver a experiência. Fazer amigos, não ficar só, por exemplo, é normal, às vezes o brasileiro vai pra fora e fica só entre brasileiros. Eu já ia falar isso Muito agora. comum. E talvez Muito que comum. facilitou, talvez, é você ficar só entre espanhóis, entre mexicanos que falam espanhol, que é isso que acontece, que facilita, né? Porque quando você vai para fora e procura um grupo de brasileiros, aí você não absorve muita cultura local, e principalmente o idioma, né? Ô, doutor Mauro, e a pimenta lá? É forte mesmo? Forte demais. Muito forte, muito forte. Eu lembrei também, quando estava morando em Portugal, minha esposa ela tinha umas amigas lá do laboratório que eram mexicanas. E eu achava muito legal essa troca cultural que tem, né? Quando você está numa universidade, tem pessoas de outros países. Aí eu me vi numa situação muito legal. A gente fez um jantar lá entre os amigos lá, então tinha México, Brasil, Espanha, Portugal, Itália, várias culturas diferentes, falando vários idiomas, e todo mundo se entendendo de forma muito respeitosa, a forma de comunicar, falando pausadamente para outro entender aquilo. E aí foi muito divertido, porque os mexicanos fizeram lá, né? Feijão, guacamole, um monte de coisa lá, né? Aqueles Doritos, nachos. E, nossa, na hora da pimenta, o que era leve para eles, gente, nossa, pra gente aqui, você sai cuspindo fogo mesmo. É desse jeito. A comida que eu mais gostava lá era feijão com pão, que chama pambaço, e queijo. É uma delícia. Comia no café da manhã, era muito bom. Tem flauta também, tacos. Enfim, é uma culinária muito rica. E essa questão que você comentou, em relação a contato mesmo com outras culturas, lá na cidade que eu fiquei, tinham 12 pessoas no total. E aí, pessoas de vários países. Tinham brasileiros, tinha 2 da Turquia, Hungria, Taiwan. Então, assim, sentava todo mundo para compartilhar, conviver, trocar. E era uma experiência muito interessante, que cada um aprendia uma palavra de uma língua. Era bem interessante. Nossa, muito bacana. Como chamava a cidade que você morou lá? Córdoba. Além de Córdoba, você visitou outros lugares lá no México? Como foi essa experiência? As praias, conta pra gente essa Fui em experiência. Cancún. Olha ele. Consegui. Não, deu para viajar bastante lá. Tem que cumprir a agenda do programa, você tem que fazer projeto social, tem também que participar, né, da escola, é obrigatório. Você tem uma vida normal lá, mas dá para viajar bastante. Então, consegui conhecer todas as regiões, assim, basicamente, do México. Praias, Acapulco. Acapulco do Chaves. Como é que foi essa influência? Lá tem muita influência do Chaves, Chapolin? Sim, bastante. Mas eu acho que nós somos mais apaixonados pelo Chaves. Chaves Chaves e Rebelde. Eu imagino. É incrível. Isso, cara, eu imaginei Maria do isso. Bairro também. Também. As novelas. Sim. Muito legal. Eu encaro muito o México e a Colômbia, alguns países assim, muito parecidos com nós, assim, sabe? Essa forma de sorrir para a vida, por mais hospitalidade, dificuldade e tudo mais, e ser países tropicais, né, com uma beleza exuberante e tudo mais. Eu imagino que o povo mexicano, aí eu vou pegar um gancho também para falar do direito internacional, que como você, né, pegou isso, viu essa questão. O México é um dos países que mais sofre com imigração, né? A gente volta e meia, a gente assiste na televisão ali os coiotes, pessoas que morrem no meio do deserto. É uma situação crítica demais esse conflito. Então, a TV, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que a TV lá deve noticiar muitas situações assim, né, de migração para os Estados Unidos, esse conflito que você deve ver de perto lá, né? Sim, exatamente. E, de fato, existem pessoas que querem mesmo, né, ter uma oportunidade, porque muitas vezes a migração também ela é uma oportunidade para as pessoas mudarem de vida e terem uma segunda chance. Então, assim, tem esses dois olhares. É preciso, sim, repensar a forma como as pessoas migram, como elas fazem esse fluxo. Então, tem que ter um apoio melhor do governo, tanto dos Estados Unidos quanto do México, fazer alianças para proporcionar isso e fazer da forma mais adequada. Porque, infelizmente, existem muitos fluxos migratórios que são irregulares. As pessoas se submetem a coisas que são, assim, muito tristes. Muito tristes. Com certeza. E foi picado
pela formiguinha de viagem, gostaria de conhecer os países? Qual que é o próximo da lista aí? Então, ainda não sei, mas não queria nem voltar pro México. Minha mãe que me trouxe falou, não, você vai voltar sim. Mas tenho muita vontade de conhecer Taiwan. Assim, é um país diferente, tenho muita vontade. Espanha também, gosto bastante. Chile. Depois que vai a primeira vez, pessoal, não tem como. Abre um leque de oportunidades Portugal também. E curiosidade de conhecer culturas diferentes. Sim. Ali é porque é uma coisa, falar pela experiência, né, que tive ali 5 anos e meio ali, sempre, toda vez que chegava num lugar diferente, você, né, faz uma imersão. Você começa a conhecer a gastronomia local, você conhece as pessoas, conhece assim, né, mas de ouvir o dialeto, ouvir o que eles estão fazendo, é um excesso de informações. Eu acho que o ser humano ele é movido a muita curiosidade, observação. Então é um estímulo, cada dia é diferente, e então a gente fica com aquilo, e quando a gente volta, fala assim, não, qual que é o próximo? Qual que é o próximo destino? E de uma forma muito enriquecedora para o nosso trabalho. Você que trabalha com essa área internacional, então acaba sendo um portfólio para você também, né? Quando você conquista outros lugares, para você conhecer outras culturas, porque você pode esbarrar, às vezes, um problema com a Venezuela, agora com esse Oriente Médio, que está tendo vários conflitos lá, né? Estão recebendo, né, algumas pessoas. Então, já é uma antecipação de um problema que pode acontecer nesses lugares. Com certeza. E é preciso também, por exemplo, eu tenho alguns parceiros em outros países, advogados também. Porque muitas vezes eu aqui no Brasil preciso de fazer alguns atos fora. E aí é importante também contar com isso. Então, o intercâmbio me ajudou a conectar com essas pessoas também. Então, assim, conheci, inclusive, algumas pessoas que fizeram direito também, que estudaram, que eu fiz o ensino médio lá, fiz o 3º ano. E lá eu tive direito. Na escola, no 3º ano, tive direito, psicologia. Isso me ajudou muito a escolher o direito. Falar, opa, é uma oportunidade bacana. Então, assim, eu acho que é interessante também que as escolas repensem a maneira como a educação é feita aqui no Brasil e incluir algumas matérias que são do trato social. Questões que acontecem todos os dias. Todos os dias nós temos problemas sociais. Todos os dias. Então, assim, é preciso que a gente saiba como resolver. Não só questões digitais, questões internacionais, mas questões do cotidiano mesmo, enquanto cidadão. Você tocou num assunto muito interessante, não sei se o Juliano observou isso lá também, lá em Portugal. Eu admirava muito essa parte de educação lá. Eu acho que nós, no Brasil, a gente temos que aprender bastante com esses outros países. Eu identificava lá que, às vezes, uma criança, um adolescente de 15 anos, por aí, ele já tinha a oportunidade de aprender 2, 3 idiomas, e ele já era inserido no mercado de trabalho, não de forma muito exaustiva, mas muito como forma de educação mesmo, como se fosse uma extensão da sala de aula. Não era muito cobrado quanto o funcionário, mas ela tinha a oportunidade de contribuir com a empresa e enxergar se era realmente aquilo ali que ela queria. Então, eu identifiquei lá em Portugal, e eu vi que isso acontecia em vários outros países lá da Europa, que era assim, quando ele completava 15 anos, o professor perguntava, e aí, qual área que você gosta mais? Ou já identificava pontos que ele poderia se encaixar em determinadas áreas, ou na área da comunicação, ou na área de tecnologia, e encaixando ali. E aí estimulava o aluno a saber se realmente queria seguir aquela carreira, aquela profissão, e colocava ele para fazer um estágio de 3 meses. Então, eu trabalhei numa agência lá de propaganda, eu vi 5 alunos de um colégio com 15, 16 anos, trabalhando do meu lado, cheio de curiosidade. Eu falei, quem dera se eu tivesse essa oportunidade aqui no Brasil. Eu ia facilitar o processo profissional, né? Antecipar. E eu acredito que também você identificou... A gente acaba comparando, né, doutor Mauro? A gente compara pontos que são legais do Brasil e pontos também que a gente está muito atrasado, né, nesses Sim, aspectos. Com certeza. E essa questão da comparação, é importante que a gente faça alguns recortes, porque cada país ele tem sua história, ele tem a sua economia, tem a população. Então, assim, é importante que assim, a gente compare consciente da história de cada país. Existem países que sim, por exemplo, essa questão da divisão que fazem do ensino médio, por exemplo. É um tema muito polêmico, mas existem países que já separam por áreas.
Não estou falando se isso é certo, se isso é errado, mas, enfim, é uma situação também, e já insere a pessoa naquele segmento. Então, o que eu posso falar, o que eu vivi? Lá eu fui inserido. Claro que existem países Europa, enfim, mas lá eu fui inserido dentro de humanidades. Eu tinha algumas matérias também, matemática, algumas matérias básicas, mas o foco do ensino médio lá, o foco do terceiro ano, era realmente a questão da área de humanas. Então, eu via muitas matérias de humanas. Então, isso, para mim, me ajudou muito, me facilitou a escolha. Entendeu? É claro que a gente aqui é só uma formiguinha, mas vale Com ressaltar, certeza. falar e falar, quem sabe chega nas autoridades que possam fazer alguma coisa, que o Brasil passou da hora de passar por uma reforma de educação. De educação. Né? Isso a gente sempre está falando aqui, no dia a dia a gente vê isso acontecer. O ensino hoje é muito engessado e daquela forma muito tradicional. Hoje tem que mudar isso para evoluir, né? Para poder o país crescer e se desenvolver. As experiências do México contribuíram de alguma forma para que você decidisse se especializar no direito internacional? Sim, com certeza. A visão de mundo ela amplia. Depois que a pessoa faz o intercâmbio, tudo é possível. E assim, no meu caso, as redes sociais também foram cruciais. Porque o início de carreira, principalmente eu, que não sou da área jurídica, o início de carreira, ele é muito difícil. Então, para você conseguir se inserir em um mercado, é importante que você tenha o apoio. Então, as redes sociais hoje, para as pessoas que são jovens advogados ou profissionais que queiram inserir no mercado, é interessante, é super importante. Mas sim, a minha vivência no México também contribuiu. Mas todo esse processo, né? Foi um processo, claro. Tanto o intercâmbio, quanto o acesso que eu tenho às redes sociais hoje, produzindo conteúdo informativo, tudo isso me ajudou, sim. Que legal. Os seus clientes normalmente são aqui de Viçosa ou é de cada lugar, assim, como que é? Eles vêm... Eu vou te falar um pouquinho da experiência, né? Não sei se é compatível com a área de direito, mas, por exemplo, sou publicitário, trabalho um pouco na área de design, a gente acaba pegando várias cidades, mas é muito da rede de amigos nossos que começa, né? Né, Juliana? Então, amigo de amigo que indicou. Exatamente. E aí você vai ampliando que aquilo ali já é no terceiro grau, quarto grau de contatos. Né? Com você aconteceu isso também? Começou com familiares, primos, parentes e tudo mais, amigos próximos, e aí começou a expandir. Conta pra gente como que é a sua atuação hoje. Então, hoje a minha atuação ela é basicamente, prioritariamente digital, mas eu tenho um espaço físico, tenho para atender os clientes aqui da cidade, né, de Viçosa, mas prioritariamente é sim digital. Então, muitos clientes eu não os conheço pessoalmente, e isso é muito bacana do digital, essa oportunidade. Mas é o que eu sempre falo para todas as pessoas, isso de qualquer carreira. A gente não pode desprezar muito a questão dos familiares também, porque assim, todo mundo tem problema. Então, começa sim das pessoas que você convive. É um divórcio que você faz para um familiar, para um parente. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em atuar para a família. Muitas pessoas não gostam, mas eu acho que é importante, sim, sabe? Sim. Formar o seu time ali, as pessoas que realmente te defendem. Que o seu serviço, ele chega nas outras pessoas, as pessoas vão te indicar antes mesmo de você abrir a boca. Verdade. Então, é importante que no seu núcleo você também fale, eu faço tal coisa. Sou advogado, eu resolvo tal problema. Então, além do direito internacional e do digital, você também atua em outras áreas. Quais são essas áreas? Então, prioritariamente com o digital e internacional, mas pego muitos casos também do direito civil. Dentro do direito civil, porque, por exemplo, o digital ele é muito amplo, né? Então, a pessoa precisa de fazer um contrato de parceria. É importante, um contrato do influenciador com a marca também. A pessoa vai divulgar um produto, ela precisa estabelecer, ter o briefing, sabe o que ela vai fazer. Então, é importante que tenha contratos. Então, essa parte contratual também eu faço. Direito de família, principalmente questões que envolvem divórcio, pensão alimentícia, no caso, muitas vezes, de direito até internacional também. Eu tive um caso envolvendo a Alemanha. As pessoas se casaram, divorciaram, então envolveu Brasil e Alemanha. Então, assim, tem que fazer todo o trâmite. E também consumidor. Né, principalmente essa parte das plataformas, com o caso da Urb, por exemplo, que a empresa não cumpriu, né, com o que havia sido prometido. Então, assim, basicamente são essas áreas que eu atuo. Legal. Das duas, você tem uma preferida? O digital. O digital. O digital, eu acho incrível, incrível. Eu acho interessante o que está acontecendo nesse movimento da internet, do digital, que ele está abrindo várias profissões, né? Ou especializações, como é o seu caso,
enfim, porque ele é muito abrangente. E eu acho que já passou da hora também, a própria universidade aqui de Viçosa dá oportunidade para marketing digital, sabe? Coisas voltadas ao digital. Tecnologia, né? Agora que abriu inteligência artificial aqui, curso de pós-graduação. Então, daqui a pouco vai ter que ter graduação relacionada ao digital. Porque tem muitas pessoas que estão usufruindo. É um mercado de trabalho muito abrangente. Fazendo um paralelo, por exemplo, o TikTok. O TikTok, ele paga, quem dera, né, Juliano? Se ele pagasse, igual o Instagram, a gente alcança. Né? Pra você ter ideia, a cada 1.000 visualizações do TikTok, o TikTok paga 15 centavos de dólar, por exemplo, né? Então, é uma grana alta. Se a pessoa bater 1 milhão ali, ela já ganha quase R$2.000, cara. Então, você imagina isso na cabeça de um jovem que está fazendo dancinha, brincadeira, qualquer coisa, criação de conteúdo. Acaba sendo um estímulo. Ela fica ali e tô ganhando dinheiro. Aí os pais que achavam que era besteira, daqui a pouco esse jovem, esse adolescente está ganhando mais dinheiro que os pais. Exatamente. E é importante repensar isso. Demais. E principalmente essa questão do metaverso também. Fazendo um paralelo. Porque muitas vezes é uma educação financeira. Às vezes a pessoa está inserida ali, ela começa a ganhar muito dinheiro, influenciadores, enfim, produtores de conteúdo também, e elas não têm o acesso, elas não sabem, e aí, o que eu faço com esse dinheiro que eu tenho? É uma oportunidade de negócio. E sim, é uma oportunidade. E principalmente a questão do metaverso também. Hoje em dia já existem artistas que fazem shows dentro do metaverso. Olha. Então, assim, as pessoas compram ingresso. Então, pensa. É absurdo então, assim, o nível de oportunidades que tem na era digital. A gente recebeu aqui, falando da educação financeira, né, Juliano? O Luciano Duque. Foi um papo muito legal também. E é outra coisa que entra dentro do universo da educação que precisava ter. Que é a educação financeira dentro das escolas. Das escolas. As crianças começarem ali já com 15 anos já a ter educação financeira para saber o que é passivo, o que é ativo, o que funciona, o que não funciona dentro da era digital, sabe? Quando ela começar a ganhar dinheiro, começa muito envolvimento com os jogos, né? Então, agora você vê essa expansão de jogos aí, apostas. Então, tá um absurdo. Então, até para saber o que vai chegar a partir daí e onde que a gente vai chegar com isso tudo. Inteligência artificial, as oportunidades que estão tendo de acelerar o processo. A gente está muito acelerado na era digital também, né? É importante a gente falar isso. Até para saber frear um pouco, saber conduzir isso. E está gerando outros problemas, que é ansiedade, depressão, vários outros problemas que estão assumindo essa área digital também, que a gente tem que ter uma cautela. Com certeza. Né? A gente está chegando na reta final aí, né? O papo tá bom, papo cabeça, descobrindo várias coisas que a gente não Nossa, sabia. Você aprendendo pra caramba. A gente sempre aprende muito aqui no Lespo, com a galera toda aqui. E um convidado aí de peso aí, com uma experiência internacional. Que legal saber da sua história, saber também dessa sua experiência, que sirva também de lição, né, para outros advogados que queiram seguir. Eu acho que vai abrir muitas oportunidades. Pessoas também, né, doutor Mauro, que às vezes estão assim, nossa, estava procurando essa pessoa. Pessoal, doutor Mauro, a gente sempre vai fazer algumas collabs com ele aí, né? Então, você já assistiu esse vídeo todo, se interessou, segue ele, acompanha o trabalho dele, que é um cara excepcional nessa área, né, já com experiência. E aí, aproveitando o gancho, né, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, deixa aí seu contato. Então, as pessoas podem me encontrar por meio do Instagram, que é a minha principal rede hoje, é @mmhenrique, o que é mudo, e também no LinkedIn. E em breve terá lançamento do meu site do escritório, que as pessoas vão poder encontrar no Google também. Antes da gente encerrar, qual recado você pode dar, né, para quem quer seguir a sua carreira jurídica nas áreas de direito internacional e direito digital? Primeiro, aproveitar a faculdade, a formação acadêmica, ela é sim muito importante, e conhecer, estudar, pesquisar o mercado também e repensar, sair um pouco. Claro que existem padrões, existem modelos de negócio, mas pensar a advocacia também como uma empresa. Não pensar como um mero prestador de serviço no sentido de que eu não tenho que me especializar, eu não tenho que realmente criar e traçar uma estratégia. A advocacia também é de estratégia, eu não posso mercantilizar, aí sim é vedado pelo Código de Ética. Mas pensar como uma empresa, sim, eu sou um solucionador de problemas. Então é mais isso, é realmente traçar uma estratégia e falar o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, qual é o meu propósito, qual é a minha missão. E principalmente estudar muito, se dedicar.
É isso aí. E é possível. Bom demais. Muito obrigado por sua presença aqui. Foi enriquecedor demais. Né? Também passo aqui para agradecer a sua presença aqui. Eu acredito que muitas pessoas vão saber um pouco mais dos seus direitos e talvez ser impactada por esse podcast aí e tirar suas dúvidas. E se tiver alguma coisa para procurar nessa área, procurar o doutor Mauro Henrique aí. Aê, valeu, gente. Valeu. Até a próxima, pessoal.